Posso ter isenção de multa no contrato de locação após 12 meses? Olá, eu sou a Karen Carvalho e hoje estou aqui com o Marcel de Toledo, sócio-diretor do Grupo SP Imóvel. Ele que já atuou como advogado no ramo imobiliário, teve a sua própria imobiliária e já atuou como corretor de imóveis. Marcel, seja bem-vindo. Olá, Karen. Marcel, como funciona a isenção de multa no contrato após 12 meses? Então, cara, eu queria iniciar mencionando que muita gente tem dúvida por que não pode alugar nos residenciais de 12 contratos de 12 meses, 18 meses, porque a lei do inquilinato, ela protege os inquilinos na locação residencial, tá? Aonde os contratos eles têm que ser de, no mínimo, 30 meses. Quem faz um contrato com menos de 30 meses corre o risco de cair no artigo 47 da Lei 8.245, que fala que o inquilino pode ficar até 5 anos, por questão de prazo, tá? Deixa eu deixar isso bem claro. Então, eu vou ler aqui o artigo da lei que fala sobre esse assunto para esclarecer para o nosso público, tá? É o artigo 47 da Lei 8.245 que diz: quando ajustado verbalmente ou por escrito e com prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel nas seguintes condições. Inciso 5. Se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. Ou seja, por isso que se criou quando o inquilino fala, olha, eu não quero ficar 30 meses, se colocou essa criação dessa isenção, uma cláusula de isenção de multa, de 12 meses, 18 meses, aí vai depender da negociação, tá? A gente, por exemplo, não gostava da isenção com 12 meses, a gente fazia sempre com 18, no mínimo, né? Isso eu estou falando na época da nossa administração. Sim. E os inquilinos aceitavam, né? Que se daria 1 ano e meio, né? Uhum. Então, se coloca essa cláusula de isenção com algumas condicionantes. Essa condicionante a gente também fazia... não sei se todas as imobiliárias ou administradores colocam, né? Que para ter o direito à isenção, ele tinha que avisar com 45 dias de antecedência, né? Por quê? Porque a lei do inquilinato, no artigo que fala sobre a multa, né? Que é o artigo 4º, ela não fala que precisa avisar com antecedência para poder sair e pagar a multa. Não, o inquilino pode chegar, entregar a chave e falar, olha, estou saindo do imóvel, quanto que é a multa? Paga a multa e acabou. No caso de ter essa cláusula de isenção, a gente colocar essa condicionante de avisar com uma antecedência de 45 dias, né, para poder avisar o locador que ele vai desocupar, já começar até trabalhar o imóvel. E a outra condicionante que a gente colocava também, que às vezes não dava muito certo, mas a gente colocava assim mesmo, depende do inquilino, era de permitir que pudesse um próximo interessado ir visitar o imóvel. E era muito comum. Por quê? Porque a gente começava a negociar, por exemplo, quando um novo inquilino estava querendo alugar, ele via os imóveis que a gente tinha e falava, olha, tá para vagar o imóvel tal, na rua tal. Aí ele está interessado, passava na frente, olhava, e aí a gente tentava negociar com esse inquilino, olha... A gente conheceu um casal que quer conhecer a casa, tudo bem? Tinha inquilino que aceitava numa boa, tinha inquilino que não, né? E aí facilitava a entrada do próximo inquilino. Então, praticamente, o locador, o proprietário, não tinha prejuízo nenhum, né? Porque, na sequência, saiu o inquilino e já entrava outro, né? Sim. E era bom para todo mundo, pra né? ambos, né? Para os três, falo até Sim. para a imobiliária, porque a imobiliária já estava alugando de novo, já estava ganhando um novo cliente e tudo mais, né? E eu quero até deixar claro aqui para os internautas que não é interessante um inquilino só ficar 12 meses, tá? Numa locação. Uma locação tradicional, tá?
E não é nem interessante para o locador, para o proprietário, nem para a imobiliária. Por quê? A imobiliária, ela ganha na administração mensal, né? Do mês a mês. Sim. Ela não ganha naquela... como muitos locadores pensam, que ela ganha no primeiro aluguel. O primeiro aluguel, geralmente, fica para o corretor. Então, que é a comissão, né? O ganho dele. Uhum. Né? Então, e não fica... A imobiliária não ganha nada quase com isso. Então, não é interessante para a imobiliária ficar trocando de inquilino do mesmo imóvel, né? Então, quanto mais longo o contrato, é interessante para todo mundo, né? Inclusive, na minha opinião, para o inquilino também. Sim. Né? Claro que ele pode querer mudar por algum outro motivo, que melhorou de vida, ou porque mudou de cidade, ou mudou de emprego, né? Normal, isso a locação é isso, né? Uhum. Então, é por isso que às vezes também se coloca essa isenção de multa, né? E a cláusula de isenção, ela serve para ambas as partes, tanto para o dono do imóvel quanto para o inquilino? Não, esse também é um erro comum que muita gente pensa. Essa isenção, ela só tem validade jurídica para o inquilino. Só o inquilino pode sair do imóvel pagando uma multa. O locador não tem esse direito, tá? Se foi colocada uma cláusula dizendo que o proprietário pode pagar uma multa para o inquilino sair, ela é uma cláusula que pode ser nula ou anulável, tá? Então, o inquilino pode se recusar a sair, porque o inquilino, o locador ou a administradora não vai entrar com uma ação de despejo falando, não, quis pagar uma multa, ele não quis sair. Não pode, esse tipo de despejo não é permitido, tá? Óbvio que se de repente começar a ter muita pressão para o inquilino sair, precisa ver qual é o motivo da pressão, né? Às vezes ela é justificável. Se ela não for justificável, não pode ter uma cláusula, um pagamento de multa para o inquilino sair. Tem que ser uma negociação para o inquilino sair numa boa, tá? Não tem, ou seja, voltando, essa cláusula tem só validade para o inquilino. Para essa isenção de multa só tem validade para o inquilino. Ah, perfeito. E no caso do inquilino ter que sair do imóvel, ele tem que entregar o imóvel como ele recebeu, de acordo, mesmo sendo antes dos 12 meses? Você diz no estado que fala de questão de pintura e tudo mais, né? Sim, mesmo o inquilino ficando só 12 meses, ele tem que devolver o imóvel nas mesmas condições que ele recebeu. Tá? Então, é um artigo, inclusive, da lei, e geralmente os contratos falam sobre isso. Tá? Então, o inquilino ele tem que devolver, por exemplo, se houve um dano na pintura interna de uma parede, ele tem que resolver a pintura daquela parede. Tá? Não estou dizendo que ele precisa pintar o apartamento, o imóvel inteiro. Entendi. Ele pode resolver os danos que ocorreram no tempo que ele ficou lá, mesmo sendo 12 meses, entende? Porque muita gente fica na dúvida, diz, eu só fiquei 12 meses e tenho que pagar a pintura novamente? Se de repente houve o dano, sim. Como eu menciono sempre, né? Que já teve uns vídeos que a gente já gravou aqui. O ideal é tirar todos os móveis, ou entrar dentro do imóvel e falar assim, eu peguei desse jeito. Se o inquilino perceber que ele tem lá uma mancha aqui, uma mancha ali, ele tem que resolver. É normal, né? Mesmo sendo só 12 meses, entende? Mesmo sendo um pequeno dano, ele tem que resolver aquele problema. Ah, entendi. Então, ficou muito claro. Obrigada, Marcel, pelos esclarecimentos. Obrigado a você, cara. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.